Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no segundo capítulo do livro Atos dos Apóstolos. Nós lemos assim: para a tarefa de levar avante sua obra, Cristo não escolheu doutos ou eloquentes do sinédrio judaico ou do poder de Roma. Passando por alto os ensinadores judaicos cheios de justiça própria, o mestre por excelência escolheu homens humildes e letrados para proclamarem as verdades que deviam abalar o mundo. Ele se propôs preparar e educar esses homens para dirigentes da sua igreja. Para que pudessem ter sucesso em sua obra, deviam eles receber o poder do Espírito Santo. Não pelo poder humano ou humana sabedoria devia o Evangelho ser proclamado, mas pelo poder de Deus. Por 3 anos e meio, estiveram os discípulos sob a direção do maior professor que o mundo já conheceu. Por associação e contato pessoal, Cristo preparou-os para seu serviço. Dia a dia, caminhavam ao seu lado, conversando com ele, ouvindo suas palavras de ânimo aos cansados e quebrantados, e vendo a manifestação de seu poder em favor dos doentes e dos sofredores. Às vezes, ele os instruía assentando-se entre eles junto às montanhas, outras vezes junto ao mar, ou andando pelo caminho. Lhes revelava os mistérios do reino de Deus. Não mandava que os discípulos fizessem isso ou aquilo, mas dizia: segue-me. Em suas jornadas através dos campos e das cidades, levava-os com ele para que pudessem ver como ensinava ao povo. Viajavam com ele de um lugar a outro, tomavam parte nas suas frugais refeições, e como ele, estiveram algumas vezes famintos e não raro cansados. Estiveram com ele nas ruas apinhadas junto ao lago e no solitário deserto. Viram-no em todos os aspectos da vida. Foi na ordenação dos 12 que se deram os primeiros passos na organização da igreja, que depois da partida de Cristo devia levar avante a sua obra na terra. Diz o relato: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Por meio desses débeis instrumentos, mediante sua palavra e espírito, ele se propôs colocar a salvação ao alcance de todos. Os discípulos deveriam sair como testemunhas de Cristo para anunciar ao mundo o que dele tinham visto e ouvido. Durante seu ministério terrestre, Cristo deu início à obra de derrubar o muro de separação entre judeus e gentios e apregoar a salvação a toda a humanidade. Embora fosse judeu, comunicava-se livremente com os samaritanos, anulando costumes farisaicos dos judeus com respeito a esse desprezado povo. Assim, buscou Cristo ensinar aos discípulos a verdade de que, no reino de Deus, não há fronteiras territoriais, nem classes sociais, que eles deviam ir a todas as nações, levando-lhes a mensagem do amor do Salvador. Mas não foi senão mais tarde que compreenderam em toda a plenitude que Deus, de um só, fez toda a geração dos homens. Uma grande diversidade caracterizava esses primeiros discípulos. Para conduzir com êxito a obra para a qual haviam sido chamados, esses homens, diferindo em características naturais e em hábitos de vida, necessitavam chegar à unidade de sentimento, pensamento e ação. Para alcançar esse fim, procurou mantê-los unidos a ele. A responsabilidade que sentia em sua obra por eles
é expressa em sua oração ao Pai, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Sua constante oração por eles era que fossem santificados pela verdade. Ao aproximar-se o término do ministério terrestre de Cristo e reconhecer ele que logo precisaria deixar que seus discípulos levassem avante a obra sem sua pessoal supervisão, procurou encorajá-los e prepará-los para o futuro. Não os enganou com falsas esperanças. Como no livro aberto, leu o que deveria acontecer. Sabia que haveriam de sofrer perseguição, que seriam lançados fora das sinagogas e metidos nas prisões. Sabia que, por testemunharem dele como o Messias, alguns experimentariam a morte. Foi claro e definido para que nas aflições que viriam pudessem lembrar suas palavras e ser fortalecidos por crer nele como o Redentor. Falou-lhes também palavras de encorajamento e esperança. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vou para o meu Pai e o seu Pai, para atuar juntamente com ele em seu favor. No estabelecimento da sua igreja, Cristo não escolheu como líderes anjos sem pecado. Escolheu seres humanos, com defeitos, com imperfeições, gente de carne e osso como você e eu. E Jesus os comissionou para irem a todo mundo e pregarem o Evangelho para toda a criatura. Os discípulos escolhidos por Jesus Cristo eram apenas pessoas normais, como você e eu. Não tinham nada de especial deles próprios. A diferença que haveria de se estabelecer não estava necessariamente naquilo que eles traziam em si, mas naquilo que Jesus oferecia por eles, naquilo que Jesus colocava diante deles, na convivência que eles deveriam estabelecer com o próprio Cristo. Por isso, Cristo não os preparou mandando-os para a principal das universidades da época. Cristo os chamou para estarem junto dele. Não foi mediante um curso de bacharelado de teologia ou de pós-graduação em filosofia ou em grego ou hebraico que Jesus preparou aqueles que deveriam conduzir a sua obra. Foi do relacionamento pessoal e íntimo com ele. Nós não podemos dar aquilo que não possuímos. Se Jesus deveria ser transmitido ao mundo através dos discípulos, primeiro deveriam estar com Jesus, se tornar parecidos com Jesus, conviver com Jesus, imitar o próprio Cristo, reproduzir na sua vida o próprio caráter de Jesus. Então, estariam prontos para testemunhar de Jesus. Hoje, nós somos a continuação da igreja. Cabe a nós a mesma missão que cabia aos discípulos do passado. Devemos testemunhar ao mundo de quem é Jesus. Mas nós não temos os mesmos resultados dos discípulos. E por que falhamos nisso? Porque convivemos pouco com Jesus. Nossa grande necessidade é a mesma necessidade que Enoque sentiu lá no passado, de andar com Deus. Nós buscamos a Jesus, mas buscamos a Jesus de modo intermitente. Oramos a Ele,
vamos à igreja, até lemos a Bíblia. Mas nós falhamos em caminhar com Jesus 24 horas por dia. Nós falhamos na contemplação contínua da face de Jesus. Nós falhamos em reproduzir permanentemente o andar com Jesus. Nós desenvolvemos as nossas atividades diárias como se elas estivessem limitadas a circunstâncias específicas. Deixamos o espiritual para coisas espirituais, quando, na verdade, o andar com Jesus deveria acontecer em todos os momentos. Trabalhando, dirigindo, cuidando das coisas pequenas da vida, nos divertindo, cumprindo os deveres para com a sociedade e para com a família, em todas essas circunstâncias, nós deveríamos estar andando com Jesus. Se nós praticássemos isso, nós seríamos mais parecidos com Cristo. Você já observou que pessoas casadas, depois de vários anos de convivência, vão se tornando parecidas umas com as outras? Passam a ter as mesmas preferências, a mesma visão de mundo, os mesmos gostos pessoais. A gente passa a ser, até certo ponto, parecido pela convivência. E é isso que Jesus queria, que os discípulos aprendessem em relação a Ele. E se nós andássemos mais com Jesus, nós seríamos mais parecidos com Cristo. E sendo mais parecidos com Jesus, duas coisas aconteceriam. Primeiro, o mundo veria essa diferença em nós. Sentiria que há em nós alguma coisa que eles buscam e não têm. E tentariam aprender de nós. Em segundo lugar, a perseguição se levantaria mais ferozmente contra nós. Mas hoje não há perseguição. E também não temos o mesmo poder que os discípulos do passado, porque, na verdade, nós não somos muito diferentes do mundo. Nós não andamos tanto com Jesus como deveríamos andar. Não somos tão semelhantes a Jesus como deveríamos ser. Era pela comunhão com a videira que os discípulos deveriam fluir a seiva de Cristo e produzir os frutos de Jesus na vida. Era pela comunhão com o Pai que deveriam ser cheios do Espírito de Deus e ter poder na sua obra de testemunho. Nós confundimos frequentemente evangelização com pregação de doutrinas. A pregação das doutrinas faz parte do evangelismo, mas não é o evangelismo em si. É apenas um passo seguinte. Evangelismo é, acima de tudo, testemunhar Jesus. Levar Jesus para quem tem sede de Cristo. Mostrar para os outros que existe uma saída, que existe salvação. Quando as pessoas sentem desejo da salvação e buscam Jesus, então entra a segunda parte, que é nós ensinarmos a elas o estilo de vida de Jesus. Como nós confundimos evangelismo com transmissão de doutrinas, nós achamos que basta nós aprendemos a transmissão técnica das doutrinas para sermos evangelistas eficientes. Mas isso não é verdade. Eu posso ser especialista em estudos bíblicos e estar perdido e não ter um testemunho a dar ao mundo, porque eu tenho conhecimento técnico, mas não tenho vivência com Cristo. Muitos, no decorrer da história, fracassaram nesse ponto. Tinham conhecimento teórico da verdade, podiam dar aulas de teologia, mas não tinham um relacionamento vivo com Jesus. É isso que nos falta hoje. É triste repetir isso, mas é a verdade. Apocalipse nos diz que nós somos Laodiceia, uma igreja que se julga autossuficiente. Julga que tem tudo, mas é fraca, é pobre, é nua, é cega. Precisa de algo desesperadamente. Nós somos essa Laodiceia. Falta-nos a vivência prática com Jesus.
o relacionamento particular, pessoal, mais íntimo com Cristo. Você talvez diga, mas pastor, isso quer dizer que Jesus não está na igreja? Não. Jesus está na igreja. Mas o problema é que eu estou na igreja e não vivo 24 horas com Jesus. Eu até caminho com Cristo, mas eu não sigo com Jesus o tempo todo. Eu deixo Jesus em alguns lugares específicos da vida, em algumas partes do dia, em algumas circunstâncias da vida, e caminho sozinho. Eu não pratico a comunhão permanente com Jesus. Eu não enxergo Jesus do meu lado 24 horas por dia. Eu não vivo conversando com Jesus em todas as circunstâncias, como se Jesus estivesse visivelmente do meu lado. Os meus olhos não estão fixos permanentemente em Jesus. Eu estou cheio de doutrinas e de estilo de vida, mas não de Cristo. E porque não estou constantemente com Jesus, eu não tenho nada de diferente para oferecer para o mundo. E por isso o mundo não distingue algo especial no meu discurso. Esse é o grande problema nosso hoje. Nós não precisamos, como igreja, de mais ministérios. Nós não precisamos, como igreja, de mais programas. Nós não precisamos, como igreja, de mais técnicas evangelísticas. Nós não precisamos, como igreja, de mais treinamento missionário. Nós não precisamos, como igreja, de mais livros, de mais motivações para colocar o povo na rua fazendo trabalho missionário. Nós já temos isso de monte. Nós precisamos de convivência com Jesus. Falta isso para a gente. A gente convive com igreja. A gente convive com programas, a gente convive com obrigações, a gente convive com regras, mas convive muito pouco com Cristo. E por isso é que Jesus diz em Apocalipse 3:20 para Laodiceia: Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Perceba que o problema de Laodiceia, a despeito de toda a riqueza que possui, é que Jesus está fora. Jesus não está dentro. Jesus não está no centro. Jesus não está no coração. Jesus está fora. E porque Jesus está fora, dentro tudo está um caos. Os discípulos precisavam ser preparados para cumprir a missão. E esse preparo se resumia num único item: aprenderem a andar com Jesus o tempo todo, nos momentos bons e nos difíceis, de dia e de noite, no meio da multidão e das circunstâncias particulares. Andar com Jesus até que a sua vida se tornasse parecida com a vida de Jesus, até que seus atos refletissem plenamente os atos de Jesus. O que falta para Jesus voltar, irmãos? Falta abrirmos a porta do nosso coração por Cristo que bate do lado de fora. Falta deixarmos de sermos mornos, de sermos tão técnicos e de sermos, acima de tudo, praticantes vivos do cristianismo. Que Deus nos abençoe e nos motive para vivermos assim. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.